primeiro passo, conhecer qual é o seu perfil. Porque eu acredito, sim, todo mundo pode ser um líder, desde que se autoconheça. Uhum. Se alguém me pergunta o seguinte, em alguma entrevista, então, Bosco, todo mundo pode ser um líder? Aí eu boto a pergunta de volta. Mas a pessoa se autoconhece? Não fez nenhum teste, não trabalhou nem esse entendimento. Eu falei, então não dá. Não dá para ela achar que ela vai ser um líder com relação a isso. Se você deseja acessar um canal sobre casas inteligentes com apresentação de dispositivos que tornam seu dia a dia mais fácil, dicas de automação, explicações como tornar sua casa mais digital e ter acesso a tutoriais e muito mais, acesse Makers Vault no YouTube. É tudo junto. Makers Vault, o segredo dos fabricantes, o canal para aprender e se desenvolver. Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Descomplica TD, o podcast de treinamento e desenvolvimento humano mais completo do Brasil e também dos países de língua portuguesa. Eu sou Michel Mussolini e eu agradeço a cada um de vocês que nos acessaram para ouvir e toda semana ouvindo, refletir e se desenvolver. A diversidade humana traz desafios nos relacionamentos em todos os segmentos e nichos. Desde a forma como a pessoa interage com o próximo, enxerga o mundo, se relaciona com o mundo, até a forma como realiza suas compras, faz negócios, recebe feedbacks, dá feedbacks, está em constante evolução. Uma força de trabalho multigeracional é composta por pessoas de diferentes fases da vida. E nos dias de hoje, esse tipo de equipe é cada vez mais comum, porque a expectativa de vida média vem aumentando e mais pessoas estão optando por continuar no mercado de trabalho. Não só o mundo encontra-se em um momento de grande fragilidade, ansiedade, não linearidade e muitas vezes muito incompreensível, que nós denominamos o mundo bunny, mas também as relações humanas estão cada vez mais difíceis com o grande relativismo e fundamentalismo que vieram aflorando pelo mundo nos últimos anos. Diante de tantos desafios, é possível criar e fortalecer a sua marca pessoal como profissional e como líder e vencer toda essa variedade de cenários? Quais são os desafios da gestão de talentos e do sucesso empresarial em ambientes multigeracionais? Para responder esta e outras perguntas, trazemos hoje no nosso episódio uma pessoa para lá de especial e preparada. Oceanógrafo com foco em fotojornalismo ambiental, marketing de conteúdo e ciência de dados, possui MBA em gestão de empresas, certificação em PNL e gestão de projetos, pós-graduação em gestão, mestrado em Design Thinking aplicado à tecnologia, atualmente doutorando em turismo de hotelaria com o tema Marcas em Destino. Sua vida profissional sempre foi uma sequência de oportunidades abertas em função da sua garra, da sua consistência, aplicadas dentro de uma estratégia bem desenhada e delineada de marca pessoal. Ele é mentor de marca pessoal com sucesso no Brasil e no mundo. Autor e coautor de livros relacionados à marca pessoal, liderança, carreira executiva, marketing para C-levels, entre outros. Nos últimos anos, trabalhou pelos 4 continentes, construindo e guiando negócios ao sucesso, seja no aumento de faturamento, como na melhora do posicionamento das marcas para elas se tornarem mais atrativas para os clientes internos, que são os colaboradores, mas também para os clientes externos e para os investidores. Por conta destes diversos trabalhos, adquiriu uma vasta experiência de liderança de equipes multiculturais e de distintas gerações. Atualmente, além de consultor e palestrante com mais de 10.000 horas de mentoria, é colunista da NSC Comunicação,
afiliada da Rede Globo, em temas como marca pessoal, gestão de carreiras, liderança e marketing pessoal. Mas também é colunista da CBN e da Band TV. Além de tudo isso, pratica também ações voluntárias a projetos do terceiro setor que buscam o desenvolvimento sustentável de crianças, adolescentes e mulheres em vulnerabilidade social. Em especial, ao trabalho realizado na Bolshoi Brasil e na ONG Orienta a Vida. Filho de militar, mãe sacoleira, também é atleta de jiu-jitsu, tem 39 anos e se considera um nômade digital. Ricardo Dal Bosco, bem-vindo ao nosso podcast. Aí, é um prazer Michel, tê-lo conosco. Estamos juntos, um grande prazer aí estar aqui com você, com a Lê, Rodrigo e, claro, time Micropower levando conteúdo nas redes sociais e daí não tem limite. Muito obrigado aí pela sua presença. Eu sei que sua agenda é bem repleta e para nós é um prazer tê-lo aqui. Então vamos começar com a nossa primeira pergunta, falar um pouquinho dessa sua experiência em diversos países, praticamente aí todos os continentes, e durante esse processo, como você vê no contexto corporativo essas diversas gerações trabalhando de forma em conjunto nessas empresas? Olha só que interessante. Em 2024, pela primeira vez na história da humanidade, teremos gestores que terão a oportunidade, não quer dizer que terão a capacidade, mas terão a oportunidade de gerenciarem 5 gerações ao mesmo tempo. Isso nunca aconteceu. Se a gente for pegar o porquê disso, aumentou-se a longevidade. Brasil, se for pegar a estatística, o último fechamento de novembro de 2022, são 77 anos. Né? Na África, por exemplo, em um dos países que eu morei, quando eu cheguei lá, a expectativa era 42 anos. Era o que era o Brasil lá pela década de 40, por aí, né? Até um pouco antes, e isso aí vem aumentando. Só que daqui para frente, claro, se não bater um novo Covid, né? A tendência é que sim, a gente vai vivendo, a expectativa vai aumentando também, mas estima-se que apenas um ano agora a cada década. Mas o que está acontecendo? Por que eu faço essa provocação em termos das 5 gerações? É porque em 2024, a geração alfa, que são os que nasceram de 2010 para frente, estarão completando 14 anos, ou seja, tem a possibilidade de entrar como menor aprendiz. Sim. Então, um líder de uma empresa, ele vai ter dentro do corpo Baby Boomer, geração X, geração Y, Z e Alfa. Nunca isso aconteceu. Então, se a gente era chefe há 20 anos, depois há 15 anos nos pregaram a imagem que a gente tinha que ser gestor, e hoje em dia gestor já não cabe mais. Sim. A palavra da moda é que você tem que ser um líder. Consequentemente, o maior desafio desses profissionais e também dos RHs, headhunters, para filtrar e entender quem é quem que eles vão colocar dentro do processo seletivo e passar, né, nessa linha do recrutamento e seleção, não estará alicerçado dentro das hard skills. Porque a habilidade técnica vai se resolver em casa, vamos dizer assim, né, dentro da própria corporação, ou mesmo hoje a informação, Michel, ela está muito difundida, ela está muito paralela, ela tem acesso a todo mundo, seja você classe C ou classe A, a gente tem o mesmo acesso de informação hoje em dia. Né? Ou grande parte é igual, é um Pareto, 80% hoje todo mundo tem condição de ter o mesmo acesso. O que não acontecia na nossa realidade há 15, 20 anos. Não existiam as redes sociais, o Google vem ali naquela faixa ali de 2004, 2005, 2006, né? O crescimento, o início, na verdade, do Google da vida, que virou a nossa biblioteca digital. Sim. Antes, onde é que a gente buscava informação? Barça, Almanac Abril, revista Seleções, Saber Popular, seus amigos na rua, e aí só vinha merda. Sim, a gente só aprendia asneira. Né? E se você ainda se veio de uma família que tinha condições e investiu na sua educação, você teve a oportunidade de aprender com professores. Mas também era um conhecimento muito unifilar. Ou seja, você vinha de apenas uma linha de processamento, uma linha de conhecimento. E muitas vezes com pouco questionamento, né? Porque o que se falava era a verdade absoluta, né? Perfeita colocação. Era a época que, se a gente levantasse muito a mão na aula, era o chato. A gente era o chato ou era o burro. Né? Ou a gente era o burro. Se você levantasse muito a mão e você ia bem, era o CDF, tudo bem. Ninguém te enchia o saco, né?
Porque, porra, o cara, ele pergunta, mas ele vai bem. Agora, se a gente levantasse muito a mão e aí depois Daí ia pagava mal. mico nas notas, porra, você era, né, sofreu bullying, O vamos dizer bullying. assim, que na época nem existia essa palavra. Exatamente. E hoje em dia, se a gente for pegar gerações Z ou Alpha, os filhos, netos, sobrinhos, afilhados de muitos que estão nos escutando, nos vendo nesse momento, eles são muito mais questionadores. Sim. Não só questionadores, mas também eles têm uma característica muito grande, geração Z e Alpha, o compartilhamento. Uhum. A todo momento eles doam conteúdo, compartilham, né? Compartilham várias coisas. E nós, mais antigões, ou seja, geração Baby Boomer X e Y, a gente não foi educado dessa maneira. Sim. A gente era ontem, inclusive eu palestrava, tive 2 palestras ontem, e ainda eu palestrava e dizia o seguinte, a gente vem da época, né, década de 80, 90, começo dos anos 2000, que existia a seguinte frase, quem tem informação é rei. Uhum. E, consequentemente, a gente retinha essa informação. E isso também as próprias universidades, os próprios colégios, a própria docência era isso. A gente tinha que ir àquele ambiente para encontrar o nosso universo, a universidade, porque só lá existia informação. Já hoje não. Hoje a gente tem ela na palma da mão. Uhum. Então ela ficou difundida entre várias classes. Então eu consigo chegar ao desenvolvimento de uma hard skill, de uma habilidade técnica, de uma maneira mais competitiva, independente da minha classe econômica, muitas vezes. Então o que vai começar a ser colocado em cima da mesa para lideranças, para gestores, para RHs, para empreendedores e empresários terem que começar a resolver e desenvolver dentro da companhia? A soft skill. Que é o poder de liderar diferentes gerações e diferentes culturas, principalmente após 2020, principalmente após a pandemia, quando começou a possibilidade de termos regimes totalmente remotos ou pelo menos híbridos. E isso tornou também a possibilidade, em função da globalização que se intensificou desde a década de 90, onde termos colaboradores de várias nacionalidades, várias regiões do país e morando em diferentes culturas. Sim. Consequentemente, você pode ter um engenheiro de software brasileiro que hoje mora em Malta, né, que também é um nômade digital. O outro, por exemplo, a minha sócia nesse momento, ela está na República Tcheca, né, fazendo uma formação lá e continua dando as suas mentorias. Provavelmente vai passar morando na República Tcheca, Suíça e Espanha agora nos próximos meses. Segunda-feira eu, por exemplo, embarco para o Japão. Então, ou seja, isso possibilita um maior dinamismo e uma maior busca de conhecimento. Então, a disputa entre o empresário e seus colaboradores, aquele gestor e o seu time, aquele potencial líder e seus liderados, não será mais a disputa que era da década de 70, 80, 90, mostra mais quem entende mais. Sim. Se torna mais percebível no mercado que é o melhor tecnicamente. Isso está por água abaixo. Sim. Porque certamente você vai ter no seu time pessoas que tecnicamente conhecem mais do que você. Porque enquanto você estará ocupado, né, em processos gerenciais burocráticos por ser um líder de equipe, sim, o outro lado está completamente numa linha focado na busca do conhecimento técnico. Então esse não é o diferencial. O diferencial tem que estar na segunda coluna. A segunda e a terceira. A terceira a gente pode falar logo mais, que é como o mercado também vai lhe perceber. Porque por vezes você é muito bom tecnicamente e tem até as skills e habilidades comportamentais para liderar. Mas nem a sua empresa e nem o seu mercado lhe percebe como tal. Por quê? Pelo fato que você tem uma marca pessoal fraca. Então, antes da gente chegar nessa marca pessoal, vamos falar um pouquinho sobre as habilidades, né, interpessoais, que são soft skills, né? Eu tenho uma máxima que é assim, para você falar sobre algo, é uma equação que soma o seu conhecimento sobre aquilo e a sua experiência sobre aquilo. Aí te dá uma bagagem para que você possa falar sobre algo, né? Para que você realmente cative, né? E saiba explicar para as pessoas. E os soft skills também, né, seguindo essa tendência do conteúdo muito disponível, os microcredenciamentos, os microlearnings, etc, etc. As pessoas, né, e as empresas, elas acreditam que eu oferecendo
trilhas de capacitação de soft skills, cursos, vídeos, eu resolvo o problema. E a gente sempre fala que não. Veja, uma coisa é você resolver um problema técnico. Então, eu tenho uma dificuldade aqui em SQL para fazer um Power BI. Ok, eu vou lá, eu faço um curso técnico, uma trilha, enfim, um microlearning, entendo a lógica por trás daquilo, aplico e resolvo. A outra coisa é o ser humano, porque quando a gente fala de habilidades, né, interpessoais, existe uma vasta, né, possibilidade de atuação, e você tem que ter uma coisa que é a experiência, porque cada pessoa tem uma forma de se falar, de compreender a vida. Você tem que ter a leitura corporal da pessoa, para que você vá dosando os seus exemplos. Você tem que ter a experiência para que você possa fazer analogias, para que a pessoa consiga entender, né, o que aquela atitude dela provocou na organização, provocou para ela. Então a gente sempre fala, olha, os cursos, sim, são interessantes para te dar insights, mas você só vai aprender ser um bom líder liderando pessoas. E aí a gente fala também sobre, bom, olha, então, mas eu nunca fui líder, como é que eu começo? Eu falo assim, olha, seja transparente, seja você mesmo. Se você sabe, você orienta, se você não sabe, diga, olha, não sei te responder, é novo para mim essa situação, vamos vamos fazer juntos, vamos aprender juntos, então seja transparente, seja humano, né? Desça no mesmo nível do seu liderado, independente de que posição hierárquica ele está na organização. E você, Dal Bosco, o que você acredita, né? Como que a gente começa a trabalhar esses soft skills e qual é a dica que você dá aí para os nossos ouvintes, que a grande maioria é de recursos humanos e áreas de T&D, mas também tem profissionais de todos os segmentos já que nos ouvem. Qual que é a sua dica para nós? Costumo dizer o seguinte, como é que a gente combate alguns medos que a gente possa ter no mercado, né, ou no nosso próprio desenvolvimento como líder? Combatemos medos com confiança, com segurança. E como é que eu começo a pegar segurança em mim mesmo para me desenvolver? Primeiro passo, o autoconhecimento. E o segundo, a partir que eu saio do inconsciente coletivo e venho para o meu nível de consciência, eu consigo aplicar meu tempo, minha energia, até meu dinheiro de uma maneira mais sábia para daí sim ir para a prática no mercado. Eu acredito que que parece até um binário, na verdade, ele não pode ser dessa maneira. Ele tem que ser desenvolvido em simultâneo. Só que, infelizmente, a gente vê isso muito separado no mercado, ou estimulado pelas empresas, ou por falta de conhecimento daquele próprio CPF, daquele próprio profissional, em termos de estabelecer, né, uma linha de desenvolvimento. Ou seja, muitas pessoas querem apenas se testar no mercado de trabalho, né, no processo laboral, mas não buscam um desenvolvimento em busca do autoconhecimento para entenderem o seu perfil e quais suas fraquezas e suas potencialidades como líder. Já para outros perfis ficam por meses se estudando como é que são. E, por outro lado, esquecem a parte prática, como você bem disse, Michel, né? Porque experiência a gente ganha com o tempo. Sim. Não tem como comprar experiência, a não ser você estar no terreno. Agora, o que eu vejo é muitas pessoas elas tentando liderar e muitas vezes dando não apenas uma, duas, três, que isso é comum, principalmente no seu processo inicial de liderança, mas por vezes estão errando de forma frequente, só que não buscam aí o processo do seu desenvolvimento e se entender em termos de líder. Pô, será que o meu perfil é mais analítico, mais controlador? Será que eu trabalho melhor com pessoas mais sinestésicas, auditivas? Como é que funciona essa dinâmica? E aqui, quando a gente tem os nossos ouvintes aqui, ou espectadores na área de T&D, a gente vai ver que muita gente tem várias técnicas que usa dentro disso. Sim. Né? E aí tem gente que vai usar técnicas aí desde testes
psicotécnicos até outros um pouco mais diferentes, que vão mais para uma linha de valores e propósitos de vida para tentar identificar aquele seu liderado ou mesmo se conhecer. A grande questão é, independente do caminho que você siga, acredito que em vários testes você vai encontrar algumas das respostas que você se sente mais confortável. Mas primeiro passo, conhecer qual é o seu perfil. Porque eu acredito, sim, todo mundo pode ser um líder, desde que se autoconheça. Uhum. Se alguém me pergunta o seguinte, em alguma entrevista, então, Bosco, todo mundo pode ser um líder? Aí eu boto a pergunta de volta. Mas a pessoa se autoconhece? Não fez nenhum teste, não trabalhou nem esse entendimento. Eu falei, então não dá. Não dá para ela achar que ela vai ser um líder com relação a isso. Então eu sempre trabalho nesses dois eixos, Michel. Botar aquele colaborador, aquela pessoa que você quer desenvolver, para ele se desenvolver em termos de autoconhecimento, mas também aplicar isso no terreno. Agora, se ele tem a oportunidade de liderar a equipe, ele estando muito novo, aí, entre 20 e 30 anos, eu falo, testar diferentes cenários, em diferentes CNPJs, muitas vezes, em diferentes perfis de empresa, também é muito saudável. Porque qual é o sonho de muita gente? Nossa, eu quero que o meu primeiro estágio, meu primeiro emprego seja numa multinacional, uma empresa de renome, onde os processos já estão mais estabelecidos. Só que depois de anos de carreira, a quantidade de pessoas que eu vejo saindo de uma grande companhia e tendo que vir para uma PME, para um cenário de entropia completamente diferente, Sim. e aí a gente vê que realmente aquele profissional tem dificuldade de liderar. Porque ele era um líder dentro de uma bolha. Ele era o chamado líder show de Truman. Ou seja, ele estava naquela cápsula, né? Eu não sabia nem que tinha uma porta lá ao final, como eu costumo dizer, que existia um mundo além dali. Sim. E eu digo que se você aí é um potencial líder que está nos escutando, né, ou desenvolve líderes, a hora de possibilitar com que você erre, né, ou que com que a equipe erre, realmente está ali nos 20, 30 anos. Se teste, né, vá para o mercado, arrisque em empresas diferentes se você tiver, a não ser que você, claro, está no kit de sobrevivência e tem que alimentar sua família, etc. E aí são outras histórias. Mas a gente está falando aqui, na realidade, de muitos profissionais que estão na classe, por exemplo, B, classe A, e que têm condições de arriscar e testar diferentes sabores no mercado. Isso principalmente nos seus primeiros 5, 10 anos de carreira, eu acho espetacular para lhe dar uma canja, né? Uma casca grossa, melhor dizendo, no sentido de agora eu sei com o que eu quero trabalhar daqui para frente, com a equipe que eu quero montar e quem também eu não quero ver de jeito nenhum pela frente. Isso é importante. O autoconhecimento é bem profundo no âmbito da influência em que te transforma como profissional, né? Eu estive recentemente conversando com um rapaz de 25 anos, né? De um trabalho voluntário que eu também faço. E a gente conversou um pouquinho antes, né, do episódio. A gente tem bastante pontos de sinergia aqui, a prática de artes marciais, o próprio jiu-jitsu que eu também faço, e os trabalhos sociais. E nesse trabalho que eu faço de forma voluntária, além de gerir ali aquela instituição para os seus fins financeiros, eu faço um trabalho, né, de orientação profissional para aqueles colaboradores que estão ali. E eu estava conversando com um rapaz de 25 anos, primeiro emprego ali, e ele tinha, ou ainda tem, né, uma dificuldade muito grande em dar feedback. No seguinte sentido, não ele dar feedback para alguém, mas ele reportar o trabalho dele. Então, a gente estabeleceu algumas atividades que a gente precisava colocar ali em ordem, e eu fazia os meus checkpoints, né? E cobrava os status. E eu percebia que ele se sentia muito incomodado. E aí, numa das nossas conversas, ele falou, olha, eu não sei se esse trabalho é para mim, porque eu não me sinto confortável dando feedback. Aí eu falei assim, bom, se você não está confortável em dar feedback do progresso do seu trabalho, então você tem que ser autônomo e não pode ser casado. Tem que viver sozinho. Porque você sempre vai ter alguém que você tem que reportar. E quanto maior a empresa, maior o nível de microgerenciamento. Porque às vezes você tem 4 líderes. Eu lembro quando eu trabalhava na General Motors, era gerente de engenharia lá, eu tinha a minha líder local,
eu tinha líder funcional, global, daquele segmento em que eu era o gerente, e ainda tinha os responsáveis globais por cada componente. Então, fora tudo isso, eu tinha o quarto, que era o gerente de projeto do veículo. Então, para a gente mudar alguma peça, a gente tinha que ter 4 aprovações. Nenhum deles, se a peça desse problema, ia perder o CREA. Eu ia. Mas eu tinha que pegar 4 aprovações para colocar aquela peça no carro. Né? Então, eu falei para ele assim, se você não gosta de dar reporte do seu trabalho, então seja um empresário, um autônomo, mas e também não tenha nenhum relacionamento conjugal, porque você vai ter que também dar retorno em casa, né? E mesmo sendo empresário, ele vai ter que prestar esclarecimentos para o outro sócio dele, que se chama governo, né? No Brasil, todo mundo tem um sócio, muitos querem dizer que não, mas tem. Que é o governo, e vai ter que prestar justificativas, né? Para colaborador, para cliente, de certa maneira, senão você hoje não consegue estabelecer de modo nenhum aquela relação ganha-ganha. Exatamente. A época feudal ou a época de revolução industrial que simplesmente, tipo, o emprego é esse e cumpra determinada tarefa e aí tem muita gente para fazer aquele serviço, só que para poucas oportunidades, já acabou faz tempo. Já acabou. E aí tem um ponto interessante que eu andei refletindo outro dia, né? Quando a gente fala dessas multi-gerações trabalhando em conjunto, a gente vê que vai haver uma certa acomodação de todas as partes por uma convergência em comum, né? Então eu lembro, por exemplo, quando eu saí do setor automotivo e fui para o setor de tecnologia, há 10 anos atrás, uma coisa que me espantou já há 10 anos atrás era a forma como, no ambiente, né, de tecnologia, os funcionários falavam com o seu líder. Porque para mim era chefe. Eu vinha do setor automotivo muito hierarquizado. Quando eu comecei a trabalhar, os gerentes não era open office, os gerentes tinham portas fechadas, os gerentes tinham secretárias. Então, assim, para você falar com o seu gerente era quase um deus ali, né? Você tinha que marcar horário, bater na porta, enfim. Ao longo, né, isso em 99, quando eu comecei a trabalhar no setor automotivo, aí foi indo, aí daqui a pouco os gerentes perderam as secretárias por questão de custo, não foi por questão de modismo ou de RH. Aí daqui a pouco, agora o RH entra com o Open Office para, né, quebrar certas barreiras, etc. e tal. Mas a gente ainda era um ambiente muito hierarquizado. Aí você vai para um setor de tecnologia, já sentia aquela forma, né, que o pessoal entrava, muito questionador, né, nesse ponto aí os millennials já trabalhando, né, forte nesse mercado. E daqui a pouco começa a entrar os centennials, os Zs, né, e mais questionadores ainda. E no último congresso do Shrimp que eu atendi, que foi em Las Vegas, né? Esse ano vai ser em Las Vegas novamente, agora em junho eu vou estar lá. Apresentaram uma pesquisa em que falavam o seguinte, né? Como os gestores veem os millennials e os centennials e como os millennials e os centennials veem os seus gestores. E isso foi, né, no último congresso, foi em 2019, né, o presencial. E ali a gente tinha, né, porque a grande maioria, 80%, 90% dos gestores eram geração X, né? Então existia essa briga, vamos dizer assim. Muito bem. Passou-se a pandemia, eu acho que a própria pandemia vem do lado positivo, né? A pandemia não tem nada de positivo, eu acho, mas assim, tem sempre algo que a gente evolui, né, em situações de risco. A gente quebrou aquele paradigma que falavam assim, quando você entra no escritório, os seus problemas pessoais ficam da porta para fora. E de repente, estava o trabalho dentro da nossa casa, né?
A gente não tinha como a gente deixar aquela história de abre uma gavetinha e põe os seus problemas lá, esquece. fecha. Não, porque o trabalho estava dentro da sua casa. É um humano, né? É um corpo. É um corpo, né? E isso acabou, então, você vê, eu acho que a pandemia nesse aspecto, nesses 2 anos e meio, ela reduziu esse tempo dessa convergência, dessa acomodação das gerações. Mas ainda há muitos desafios, né? Muitos desafios. Principalmente, dos que eu vejo, e eu queria ver a sua opinião sobre esses desafios, é que as áreas de recursos humanos não são ainda áreas multidisciplinares. Para mim, a área de recursos humanos ela deveria ser composta por psicólogos, administradores, cientistas de dados, né, especialistas em processos, porque se um corpo multidisciplinar para falar com o ser humano. Normalmente, ou é um advogado, que é, né, nada contra os advogados, mas normalmente colocam-se advogados por questões trabalhistas, então cada empresa tem o seu viés. E aí eu acho que um dos desafios para a gestão de talentos multigeracional é isso, é a qualificação das áreas de recursos humanos e RH, que, no meu modo de ver, deveria ser multidisciplinar, né? Para que a gente tenha uma abordagem mais assertiva, que entenda as gerações e consiga essa maior convergência em menor tempo. O que o Dal Bosco acha e vê aí pelo mundo das empresas, dos seus mentorados, enfim, que você pode compartilhar conosco? Michel, esse mercado, em termos de aculturamento, ele só vai mudar se a gente não formar apenas o RH, para ter essa visão um pouco mais multidisciplinar, mas sim a gente formar o dono do negócio. Porque quando a gente fala em RH multicultural, a gente está falando em alterar a cultura da empresa. Porque a partir do momento que eu impacto esse departamento, eu tenho uma consequência em todo o restante. E quando a gente fala em cultura corporativa, ela não é bottom-up, ela é top-down. E top-down, se a alta direção não comprar a briga e não suportar a pressão, o negócio não vai acontecer. Então, formar apenas o RH, a gente vai muitas vezes ser aquele cachorro correndo atrás do próprio rabo. E o porquê isso? Porque se a alta direção ela não assumir isso como um compromisso e ver isso como um trabalho de médio e longo prazo, a gente vai ser só aquele cavalo pangaré que tem arranque, tem um outro treinamento, tem uma outra palestra, mas segunda-feira está todo mundo com uma pilha de papel em cima da mesa, um monte de 100 e-mails que caíram no final de semana para aquele RH tratar, IVA, IVR, VT, para realmente ter que trabalhar aí, porque o começo do mês está chegando. Tá. E por que eu faço essa provocação aqui? Por causa que a gente tem uma questão onde, no Brasil, se você for perceber, raramente a gente vai encontrar nas empresas RHs estratégicos. A gente tem RHs tarefeiros. São muito mais até hoje um DP, um departamento pessoal, e por vezes, não é porque eles querem, mas muitas vezes são alguns até RI, recursos inumanos, né, eu costumo brincar, do que de fato humanos, porque eles não conseguem, em função da pressão e em função da energia que a própria empresa dá e recursos para que eles possam ser estratégicos e serem cada vez mais humanos, porque a multidisciplinaridade é puxar a humanidade de cada um, sim, por causa que nós somos distintos, né? Nós somos semelhantes, mas não somos iguais. Então, o que a gente observa hoje são RHs muito mais tarefeiros do que estratégicos. E, consequentemente, isso não vai ter mudança para baixo, por esse cenário que a gente se encontra. E por que isso acontece? Bom, qual é a causa do problema? Que, consequentemente, gera uma consequência. É o fato de que o RH é a banda pobre, ou seja, é a unidade pobre, geralmente, dentro das empresas. O RH tem dinheiro, o RH paga, mas, de fato, ele não é uma unidade que tem dinheiro. Quem tem dinheiro dentro da empresa? Setor de vendas, setor de marketing. Esses setores são setores ricos que a gente chama dentro da companhia. Tanto é palestra. Se você vende uma palestra diretamente para eu como palestrante, para direção comercial, direção de marketing que toca um evento, geralmente é um negócio, são aqueles eventos mais apetitosos, né, mais volumosos. Agora, quando é um RH que compra, geralmente, putz,
toda hora querendo espremer preço, porque a banda pobre, vamos dizer assim, não tem orçamento, etc. Mas a culpa não é do profissional de RH, né? Mas é porque o chefe não dá dinheiro para o RH, porque até ele perceber um efeito, uma mudança na companhia, é um caminho mais longo, de médio e longo prazo. Sim. Agora, eu aplico dinheiro no setor de marketing, eu aplico dinheiro no setor de vendas, o resultado ele pode ser imediato. Injetei aqui, me trouxe vezes 5, vezes 7, vezes 3 em nível de conversão. Agora, olha o que é aplicar dinheiro no RH. Vamos formar este setor, vamos implementar a cultura de employee branding. Em vez da pessoa ficar 1 ano conosco, vai ficar 1 ano e 3 meses, 1 ano e 6 meses, 2 anos. E aí depois talvez esse cara vista a camisa. E esse cara vestindo a camisa, ele consegue contagiar mais a comunidade dele, né? Ele consegue influenciar as outras pessoas. E ele influenciando as outras pessoas digitalmente ou no ambiente offline, ele pode sim conseguir trazer outros colaboradores que queiram trabalhar conosco, ou então isso ajudar a vender. Está vendo que o caminho tem 5, 6 passos, né, para um lado? Volto a dizer, a culpa não é do profissional de RH. Mas se não mudar lá no topo, e este topo ele ter como um compromisso que isso seja, sim, né, um posicionamento da empresa daqui para frente, eu não vejo grandes mudanças acontecerem. A gente vai continuar tendo essas falhas constantes, empresas não conseguindo reter, líderes não sendo formados e treinamentos feitos apenas de forma esporádica, mas na verdade muito superficiais, porque a gente não mexe no vespeiro que tem que mexer, pelo fato de que muitos donos de negócio, muitos empreendedores não estão querendo assumir esse compromisso. E por que não fazem isso, Michel? Trabalho. Vai dar dor de cabeça, vai dar cobrança, vai dar suor, vai dar erro, gera investimento. Mas é a única maneira que pode influenciar na perpetuidade da empresa, Sim. na perenidade. Só que muitos CNPJs, muitas marcas corporativas estão olhando apenas numa estratégia de curto prazo, apenas numa relação de causa e efeito de forma muito rápida. E depois eles não entendem porque a rotatividade deles é alta. Então, minha grande chamada de atenção para quem está nos vendo, nos escutando é muito difícil você ter essa mudança de fato dentro da sua companhia se isso não for algo assumido pela alta direção. Então, né, o imediatismo, né, que a gente vê hoje em todos os campos da vida, né? Desde da busca de uma informação que hoje a gente tem de forma rápida pelo celular, no deslize de uma mão, né, de um dedo, na verdade, até pelas características dessas gerações mais novas que vêm com esse imediatismo um pouco mais aflorado, né? E pelo dinamismo do mercado, onde a competitividade é enorme, você tem que dar os seus resultados financeiros para sobreviver, fazem com que a gente acabe, vamos falar assim, não dando o foco adequado ao desenvolvimento das pessoas, né? E aí, essa provocação foi muito pertinente, por quê? Porque quando a gente tem um posicionamento como esse, os CEOs, eles são muito binários, né? Eles veem, não, ou eu dou lucro, ou eu invisto aqui. Não, eu acho que há a possibilidade de ter um ponto, né, médio de esforço. Você não vai conseguir só investir numa mudança cultural, no desenvolvimento de pessoas, para reduzir o seu turnover, que é um dos desafios grandes da área de recursos humanos e pesquisa do ano passado, na ATD nos Estados Unidos, eles apresentaram isso. Se falava antes da pandemia que se desejava reduzir o turnover dos autopotenciais. E hoje, pós-pandemia, é reduzir o turnover, tanto dos altos potenciais quanto dos baixos potenciais, os high e low performers. Por quê? Porque existe uma oferta, né, de trabalho enorme e a localização geográfica deixou de ser um obstáculo, né?
Então, essa redução de turnover, ela é um dos grandes focos da área de RH. Agora, o que os CEOs eles precisariam entender é que alta rotatividade gera um dispêndio. Né? Porque você tem o tempo que o cara passa pelo processo de integração, começa a entender aonde ele se localiza, começa a entender os processos, começa a entender os produtos e serviços. Então, ele vai ter ali de 3 a 6 meses de ambientação para começar a produzir. E nessa pesquisa do ano passado da ATD, eles mostraram que, em média, das mais de 300 empresas que eles entrevistaram, dos diferentes nichos, o tempo médio de uma pessoa numa companhia era 18 meses. E o ciclo era assim, ele passava de 0 a 6 meses, lógico, cada um tem a sua variação, mas de 0 a 6 meses, ainda, né, aprendendo para começar a chegar, vamos dizer assim, no limite do aceitável de produção. Aí ele começa a entregar, eventualmente tem um pico e tal. Isso aqui é 12 meses. E nos últimos 6 meses, mais ou menos, ou 3 meses, enfim, 2 meses que ele decide ir embora, a produtividade dele cai porque ele já começa, o foco dele é procurar outro emprego. Começa a jogar o chapéu para o outro lado do muro. Começa a jogar o chapéu. Então, assim, no máximo, você aproveita o seu profissional 12 meses, no máximo. Esses dias eu fiz uma publicação até no meu LinkedIn, Shell, e colocava lá, né, das 10 maiores empresas do Vale de tecnologia, daí entrava Google, Facebook, LinkedIn, Twitter, lá vai, o tempo de permanência, médio também. O negócio fica aí entre 1 a 2 anos, não está passando disso. Porque quando a paixão acaba, ontem até saiu uma pesquisa também no LinkedIn, que dizia, né, geração Z hoje em dia não quer apenas mais trabalhar naquela grande empresa de tecnologia. Eles querem propósito. Querem começar a pensar em outros significados. E assim como acontece no nosso relacionamento amoroso, no nosso relacionamento empresarial, ou seja, a paixão ela também tem um prazo de validade. Entre 6 meses a 3 anos ali. E o que depois mantém um relacionamento, depois que mantém um relacionamento pessoal ou profissional? O respeito, o amor, ou seja, aquela cultura também que você formou em cima daquilo. Então, enquanto dono do negócio, por que ele não sente? E vai ser muito difícil, né, esse processo de aculturamento. A pessoa tem que querer estar aberta para isso num primeiro momento. Por causa do período da paixão, o dono do negócio não sente. E como os ciclos eles estão muito rápidos, cada vez mais rápidos, ou seja, ele não consegue dar tempo de ver essa virada, ele não tem muitos colaboradores que estão há um longo tempo dentro da companhia para ver que vale a pena investir na cultura corporativa. Só que aí, na verdade, é um tiro no pé, porque cultura corporativa se encontra e você percebe desde o processo seletivo, desde a comunicação da empresa já na rede social, desde o posicionamento da marca pessoal e da marca corporativa e da marca pessoal também dos líderes desse tipo de cultura, porque as pessoas vão embora antes, né? Ainda até no período da paixão, ele não consegue fazer com que o modus operandi de quem começa a entrar e depois continuar numa linha seja o que ele deseja, seja aquela cultura corporativa que ele tanto via como um Walt Disney de ser, né? Ou seja, um mundo dos sonhos que ele tinha idealizado, mas que ele não consegue cumprir. E então vamos falar um pouquinho sobre marca pessoal, né? Como que nós podemos, você comentou no comecinho da nossa conversa, né? De às vezes você é um excelente líder, um excelente técnico, mas santo de casa não faz milagre, dentro da sua companhia, a sua companhia não lhe vê dessa forma, e eventualmente até o mercado não lhe vê dessa forma. Então, dicas para nós aqui, né? Desenvolvimento de marca pessoal. Como fazer, como desenvolver? Muitos colaboradores não desenvolviam sua marca pessoal ou por falta de estratégia, ou de quem poderia guiá-los em termos de ensinamento para alcançar um objetivo maior, ou muitas vezes por medo, no sentido de o que a minha companhia vai pensar se eu estiver me projetando. Tá. O que acontece nessa segunda situação? A pessoa não se projeta, a empresa daí também não lhe percebe, consequentemente também não fica com medo de lhe perder,
e também daí não lhe valoriza. Ou seja, hoje de manhã eu mentorava um profissional que ele dizia, Dal Bosco, essa semana eu ganhei uma grande proposta dentro da própria companhia, e ele já é C-level, mas daí a companhia querer manter ele agora cada vez mais aqui para frente, fizeram como se fosse um plano de carreira bem robusto em todos os sentidos, eu vou dizer, em termos de cargos que ainda dá para ele avançar, isso que ele já é C-level, mas outros postos e outras pastas que dá para assumir, assim como financeiramente, porque ele começou a se projetar de uma maneira estratégica que a gente desenhou, consequentemente a empresa ficou com certo receio de perdê-lo, e com isso passou a valorizar ele mais. Olha só que interessante. Então, muitos profissionais, por vezes, eles acabam achando que eu criar uma estratégia para ir para a linha de frente, isso vai me prejudicar. Raros os casos que isso acontece. Porque quando você não se posiciona, quando você não é visto, quando você não se valoriza para depois ser valorizado, eu deixo em cima da mesa para o outro decidir o que ele quer. E não, de fato, eu coloco em cima dessa mesa qual é a percepção que eu quero que o mercado me entenda. Então, esse grande jogo aqui é o que as pessoas estão começando a perceber que dá para fazer uma virada a partir de agora. E o porquê que ainda mais intenso nos últimos 10 anos se fala em personal branding? Por causa que a própria rede social ela tirou um intermediário do meio desse processo, um intermediário neste processo. Ou seja, a gente consegue chegar no decisor, a gente consegue chegar em quem pode, de fato, impactar uma decisão diretamente. Porque o típico intermediário que eram as grandes mídias, aquele agenciador, aquele atravessador, existe ainda. Mas eu consigo driblar, porque quando eu tenho a minha rede social, onde eu sou o próprio produtor de conteúdo, eu consigo me expressar, quem está consumindo pode sim ser o que tem a decisão em mãos. Então, agora deixa eu te fazer uma pergunta provocativa. Você estava falando, eu lembrei de uma analogia, eu gosto de falar em analogias porque fica mais compreensível, né? Uma relação profissional e uma relação pessoal, existem diversos pontos semelhantes, né? Então, eu vejo assim, você está num relacionamento com uma pessoa, né? Para você conquistar aquela pessoa, você passa por um período em que você vai escolher a melhor roupa, vai escolher o melhor perfume, né? Vai viver aquela fase da paixão. Do Zé Bonitinho. Zé Bonitinho. Aí você conquistou aquela pessoa. Muito bem. Tendência, não vou falar que é normal, porque não é normal, mas assim, a tendência é a pessoa acabar caindo num certo comodismo em ambas as partes, e aí você acaba não se vestindo bem, não, enfim, bota qualquer roupa, vive uma vida normótica. A normose não é boa em nenhum sentido. Você anda com aquela camiseta de futebol que a sua esposa odeia. É isso, que você, né, ela, enfim, de chinela havaiana, enfim, né? Muito bem. E aí o seu relacionamento esfria, né? E aquela paixão acaba, você começa a olhar pro vizinho, pra vizinha, né? Pra casa do lado, né? E aí você precisa chamar atenção. Então, de repente, você começa a voltar a se produzir. E aí o seu parceiro ou parceira falou: o que está acontecendo, né? Tá voltando a botar roupa bonita, você quer aparecer para quem? Na verdade, você quer aparecer para alguém, né? Fazer essa analogia com o personal brand, né? Uma provocaçãozinha aqui. Um relacionamento profissional, né? Lógico, não é um relacionamento afetivo, mas eu acho que é mais ou menos assim. A pessoa, ela na entrevista, ela é a melhor profissional de todo mundo, não tem, né, falhas, e quando tem, reconhece, enfim, é a pessoa perfeita, né? Legal, aí vocês se encantam, ela se encanta com a empresa, você se encanta com ela, se contrata e começa o dia a dia, né? Você só vai conhecer
né? A pessoa no dia a dia, né? E nas brigas, né? Quando você tem ali o ponto da DR, da discussão do relacionamento, que você vai conhecer a pessoa. Ambas as partes. Você vai conhecer como a empresa te trata, né? Se no momento de dificuldade a empresa realmente te olhou só como um número, como um tag, ou se ela te tratou como ser humano e te deu apoio para você, né, sair de lá, daquele problema, ou ao contrário, né? Se a empresa às vezes tem um problema, a empresa sabe que, por exemplo, um exemplo simples, sabe que você merece, o Dal Bosco merece ser promovido, e merece ali um aumento salarial, mas no momento, no caixa da companhia, não dá. Mas olha, a empresa sabe que você merece, e assim que as coisas equacionarem, nós vamos te dar. Então, esse entendimento tem que ser mútuo, né? Assim como num relacionamento pessoal. Você não vai conseguir levar sua esposa jantar no fazano todo dia. Não dá. Justo. Né? Muito bem. E aí a gente começa a ver, vamos se colocar no lugar da empresa para fazer essa provocação. A gente começa a ver aquele profissional que está investindo no seu personal branding, porque na verdade ele não está feliz com aquele relacionamento. E ele quer se mostrar para outro, para ir para um outro relacionamento. Né? E aí a pessoa, né, no caso a empresa daquele relacionamento, se sente insegura, opa, vou perder, vou começar a tratar ele melhor. A pergunta vale a pena para a empresa chegar nesse nível, né, de ver, poxa, estou perdendo ali, perdi a mão, ele já está passando perfume para se mostrar para o outro, eu vou agora correr atrás, sabe? Vale a pena para a empresa fazer isso, ou ela, nesse momento, ela deveria sim ter uma conversa honesta com o profissional, falar, olha, estamos vendo que isso está acontecendo, então isso é um sinal de que você não está feliz aqui. O porquê você não está feliz aqui? Né? Não estou feliz por causa disso, ok. Há algo que nós possamos fazer para reverter juntos, né? Do que simplesmente, então, em fazer isso, é melhor fazer isso, ou nós simplesmente, não, olha aqui, ó, chamou o RH, olha, estamos aqui te apresentando um plano de carreira e tal, que no fundo você está tratando isso, você está tratando essa insegurança de perder o profissional, mas de uma forma velada, né? Porque você não está tocando ali na ferida, você não está fazendo a DR. Vale a pena para as empresas? Vamos lá, 2 cenários. E o pior dos cenários é quando a empresa só se toca de que tem que fazer uma reunião com você, ele propor algo melhor, depois que ela se sente ameaçada. E para muita gente, principalmente das gerações Y, Z e isso aí vai continuar na alfa, se sentem ainda mais entristecidas e por vezes até uma espécie de raiva quando elas veem que essa atitude só surge quando o CNPJ se sente ameaçado. Porque você fala, caramba, engraçado que só querem me valorizar agora, quando eu ameaço a sair. Mas esses 2 cenários que eu digo, por que eu chamo a atenção aqui? Eles são constituídos de 2 maneiras. Sim, a gente passa mais perfume quando você quer ir pular a cerca, e aí simplesmente ele ou ela querem ir, né, dar aquela olhada, vamos lá, para o terreno vizinho. Mas, muitas vezes, Michel, não é isso que acontece, e esse é o segundo cenário. Por vezes, a gente quer ficar. Por vezes você quer ficar no relacionamento com aquela sua companheira. Por vezes ela quer ficar naquele relacionamento com o companheiro. E não tem a intenção nenhuma de procurar algo além da cerca. Mas você começa a se cuidar mais porque simplesmente você busca atenção e valorização. Você simplesmente diz, poxa, eu tentei de outras maneiras. Você nunca mais me deu um elogio. Você nunca mais me valorizou. Talvez agora, eu me cuidando mais, eu me sentindo até mais autoconfiante e talvez mais independente, você de certa maneira passe a olhar para mim de forma mais respeitosa. De forma que você realmente olhe, caramba, essa pessoa que eu quero ao meu lado.
Então tem muitos colaboradores que eles querem continuar naquele CNPJ, mas tem que utilizar também de estratégias de marketing pessoal, dentro de uma construção maior que se chama a marca pessoal, para daí sim causar esse ciúmezinho, vamos dizer assim, dentro da própria companhia. E aqui tem algumas maneiras que dá para agir com relação a isso. Tem simplesmente empresas que têm atitudes mais estilo Revolução Industrial do que, né, século atual, no sentido de não pode fazer isso que você está praticando nas redes sociais, corta a sua atuação por meio das mídias e a gente não quer que você se posicione. Quantos casos a gente vê isso? Aquele funcionário ele é praticamente um prisioneiro. E temos vários CNPJs no mercado que ainda agem com essa atitude, achando que o colaborador é posse daquela empresa. Muito característica de 200 anos atrás. Você pertencia àquela indústria e o cara continua tendo como sobrenome a empresa onde é que ele trabalha. Ou seja, você é daquela empresa, você não está naquela empresa. Então eu sou fulano da empresa X ou a Beltrana da empresa Y. Agora, tem muitas companhias que, por vezes, por causa do modus operandi, estão lá no olho do furacão, muitas vezes acabam não conseguindo olhar para o lado e deixam de valorizar e até sentir o perfume, né, dos seus colaboradores, vamos dizer assim, de uma maneira um pouco mais aqui fantasiosa. Consequentemente, esses sustos, se forem de uma maneira que a empresa quer começar a aprender, podem ser super saudáveis para a companhia, no sentido de, opa, a gente precisa acordar. Porque, poxa, essa pessoa é fantástica e a gente vai perder por besteira. Uhum. E talvez isso faça com que a companhia reveja várias atitudes que ela vinha tomando nos últimos anos de falta de valorização com relação ao outro lado. Então, raramente, Michel, vai acontecer o cenário onde o colaborador ele constrói uma marca pessoal e ele é demitido por causa daquilo. O cenário geralmente é bem diferente. Ou a empresa passa a te valorizar com relação ao que está acontecendo, já que eles não tinham lhe dado os atributos antes, ou o mercado começa a lhe ver de uma maneira muito rápida e vários convites externos acabam chegando. Ah, mas o RH ele é capaz de ficar preocupado, o dono do negócio também vai ficar com a preocupação de que talvez você vá embora. E aí eu trago estatísticas, porque contra... né, números não há argumentos. Números não há argumentos. Tem muitos casos hoje em dia, publicações já que comprovam isso. Uma marca pessoal de um CPF, muitas vezes tem a chance de conversão de um lead 7 vezes maior do que se aquela oportunidade comercial entrasse pelos canais tradicionais da empresa. Ou seja, se entra um contato pelo canal Alê, um canal Michel, um canal Dal Bosco, um canal Rodrigo, tem maior chance de conversão, alguém nos mandando uma mensagem no LinkedIn, por exemplo, do que lá pelo formulário da Micropower, dizendo que está interessado numa solução. E o porquê isso? A gente entrou na era da desconfiança digital nos últimos 10 para 15 anos, porque tivemos volumes de conteúdos, que antes a gente não tinha, nunca convivemos com tanto conteúdo. Hoje em dia, qualquer rede social tem mais informação do que um país tinha sobre o outro país na Guerra Fria. Sim. Então a gente tem muito conteúdo hoje em mãos. Consequentemente, o mensageiro começa a importar mais do que a mensagem. Sim. Diferente de há 20 anos que a mensagem é que era relevante. E quando o CPF ele se torna relevante perante o CNPJ e ele converte mais, qual é o problema daquele fulano ou fulana de trazer um resultado 7 vezes maior no mesmo espaço de tempo e ir embora? Se ele não tivesse uma marca forte, ele ia demorar uns 5 anos, por vezes, para ele trazer aquilo. Então, as empresas que mais vão conseguir estar na vanguarda, nessa virada, em termos de relacionamento com o colaborador, e entender que a marca pessoal ela pode ser muito benéfica para a companhia, inclusive ela fazendo programas de desenvolvimento, e é isso, eu, Dal Bosco, hoje em dia já passo empresas fazendo treinamentos e mentorias de desenvolvimento de marca pessoal, porque aquele empresário visionário ele quer desenvolver a marca pessoal daquele seu colaborador, porque pelo tempo que aquele profissional vai estar ali, mesmo que curto, pelo menos seja muito benéfico para a empresa. É um investimento. É um investimento. Empresas visionárias estão cada vez mais percebendo isso
e vendo que não tem como continuar a prisão que você manteve por décadas lá, aquele colaborador dentro da sua companhia, que era tradicional no mercado internacional e nacional nem se fala. E para a gente finalizar esse tópico, uma dica só, o start, quero desenvolver minha marca pessoal. O que eu faço? Lógico, além de contatar o Dal Bosco, mas assim, o primeiro passo, quando a pessoa senta com você, qual é a primeira dica que você dá, a primeira orientação? Ela tem que querer pagar o preço. Porque tu tem um preço. Tem um preço de energia, tem um preço de tempo, tem um preço de dedicação. E eu digo que o maior inimigo da marca pessoal, por vezes, não é apenas o bloqueio, a crença limitante, no sentido de, caramba, se eu aparecer vão me julgar, vão me ver. Isso daí também são dificuldades que você tem que combater dentro dessa trajetória. Assim como aquele colaborador, né, que ele tinha receio de dar feedback, né? Ou seja, muitas vezes o problema estava em alguma crença limitante que, se a gente for fazer um processo de regressão, está lá na infância, né, lá na família. Talvez ele já vinha com algumas dificuldades lá, e se aquilo lá não for combatendo, o cara não consegue arrumar o hoje. Então, o medo, sim, é algo que naturalmente tem que ser combatido ali, no sentido de trabalhar essas crenças, essas limitações daquele profissional. Mas o maior concorrente hoje de muitos profissionais em termos de marca pessoal não é o seu concorrente de mercado, é o sofá. É o comodismo. É o comodismo. Então, marca pessoal, ela não é feita para quem está hoje ultra satisfeito em sua carreira. Está tudo ótimo, está super feliz, está considerado realizado. Zerei a vida, não preciso daqui, eu não preciso gerar mais valor para mim nem para os outros. Minha família está tudo ok, sabe? Se você que está nos vendo ou nos escutando, se essa é a sua realidade, não invista em marca pessoal. Por isso que eu digo que marca pessoal não é para todo mundo. É para quem tem a atitude e quer pagar realmente o preço do sucesso. E grande parte não quer pagar. E, consequentemente, ficam sendo o chamado efeito de manada, acompanhando o efeito manada, ou então, até na brincadeira, mas o perfil médio de mercado. Que é a mistura de merda com médio, né? Que, infelizmente, muita gente se sente, de certa maneira, até confortável ali. Agora, se você se considera ponta de lança, se você realmente atinge o seu mercado, você impacta, você está à frente, você se lança dentro dessa projeção e quer construir uma marca pessoal, atitude, né, de combater o comodismo é a primeira. Segundo, busque uma estratégia dentro disso. E se você buscar, por exemplo, um mentor, pode facilitar, claro, para encurtar esse caminho para o sucesso e ainda diminuir seus riscos. Estratégia. Porque senão, depois de um tempo, vai parecer que você está caminhando numa esteira e parece que nada acontece, não sai do lugar, e muitos acabam desistindo depois de 1 ano, 2 anos, porque, mas tal coisa não dá resultado. Mas claro, o cara não procurou alguém que pudesse encurtar todo esse caminho do cara. Estratégia. E terceiro passo fundamental é depois manter a consistência dentro do que um mentor vai lhe indicar para fazer. Porque marca se torna marcante e memorável por meio de consistência. Muito bom. Meu amigo, estamos chegando no final. A conversa passou muito rápido, foi um prazer aqui tê-lo conosco. Com certeza esperamos ter outras oportunidades de conversa em conjunto. E normalmente a gente termina o nosso episódio com 3 perguntas para os nossos entrevistados, onde você vai responder com uma breve explicação ou uma frase, enfim, o que vier na sua cabeça. Então, a primeira pergunta: o seu momento mais positivo, de maior, né, gratificação interna que você teve ao longo da sua jornada profissional? Foi quando eu descobri meu propósito de vida e consegui criar uma estratégia para que este propósito fosse realizado por meio de uma monetização. Porque não é vergonha você ganhar dinheiro. Só que se você ganhar dinheiro, isso alinhado com algo que você consegue criar valor para as pessoas, isso tem um poder de uma sustentabilidade muito grande na sua vida, para impactar o seu destino, da sua família em termos de qualidade de vida e também milhares de pessoas.
E o seu momento de maior aprendizado? Se você olha para trás, você fala, poxa, talvez tivesse feito diferente. Quando eu morei 3 anos na África. E ali a gente vê os extremos sociais. 5% ultra rico e pessoas todo dia que eu via comendo lixo ou mortas. Principalmente no período pós-guerra civil. Consequentemente, isso te gera várias reflexões sociais da sua própria humanidade, profissionais, e uma grande reflexão no sentido de o que de fato é ter sucesso na vida. E eu ressignifiquei isso. E que antes, para mim, sucesso era ser CEO de uma grande empresa e juntar muito dinheiro e ganhar pelo menos R$120 mil por mês. E quando eu vi que, muitos dos top 10 CEOs do ano, top 20, não são de fato pessoas de sucesso, porque se eu for olhar apenas na esfera profissional, talvez sim, mas pegando no pilar também sucesso de saúde, sucesso mental, sucesso familiar, sucesso em termos até de saúde espiritual, não tem como aquela cadeira ficar em pé de grande parte desses 10, desses 20. E isso nas minhas vivências multiculturais, morando desde país ultradesenvolvido a país subdesenvolvido, comecei a perceber que, a vida não pode ser só isso. Não dá para ser apenas ganhar dinheiro e ter um cargo. Porque isso aí simplesmente eu não tenho a chance de ter algo além da minha finitude. Sim. E a minha marca pessoal é a única maneira de eu abraçar a eternidade. É a única maneira da gente continuar vivos mesmo estando mortos. Né? Um exemplo é o que você veste agora, Harley Davidson. Né? Mesmo estando mortos, de certa maneira construíram um legado. E a África me deu um grande entendimento e um nível de consciência para depois aplicar primeiro na minha vida. E depois, com causa e efeito, eu consegui ensinar outras pessoas que tanto eu inspirei, motivei e transformei a vida nos últimos anos. Acabou respondendo a última, mas vamos lá. Seu propósito de vida e profissional. Meu grande propósito é alavancar pessoas para que elas encontrem o sucesso delas, seja qual for. Porque o meu sucesso é uma definição. O delas, muitas vezes, que eu mentoro, é outra. Mas este processo, eu prezo que ele, pelo menos, seja embebido de algumas características quando eu acompanho essas pessoas no meu propósito de vida, ensinando elas onde elas podem alocar energia e tempo de uma maneira mais sábia. É que esse processo tem que prezar pela saúde delas, pela harmonia e ter criatividade, para de fato elas se enxergarem como marcas únicas e a sua própria autenticidade se transforme em estratégia que impacte também o mercado que elas estão inseridas. Muito bom. Obrigado mais Michel, uma vez. Obrigado, foi um prazer tê-lo aqui. E para vocês que nos ouviram mais uma vez, mais uma semana, que vieram refletir, se desenvolver, se tornar pessoas mais humanas, mais espiritualizadas, mais profissionais, mais desenvolvidas, o nosso muito obrigado por ouvirem o podcast Descomplica T&D, o canal que colabora na sua evolução pessoal e profissional, mas também com o aumento dos níveis de maturidade organizacional em treinamento e desenvolvimento humano do nosso mercado. Deixe seu review, adoraria lê-los e respondo a cada um de vocês. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Abraços digitais.